O irmão falou uma palavra e mencionou a Paulo. Eu gostaria de abrir em Romanos, capítulo 12. Nas conferências, nós temos oportunidade de estarmos juntos e já há algum tempo temos recebido alguns visitantes, alguns irmãos. E esse tempo todo, alguns já se foram, estão com o Senhor, outros já não podem mais viajar, alguns ainda nos alegram, nos confortam com a sua presença. E pensando em Paulo, o grande amor que ele teve de anular também toda a sua vida. Podemos pensar que Paulo poderia ter sido assim uma pessoa de sucesso nesse mundo. Ele tinha muitas habilidades, tinha muitas qualidades, defeitos também, mas podemos pensar, se Paulo não tivesse sido chamado, o que ele poderia ter sido? Talvez um grande homem, poderia estar nos anais da história como uma pessoa influente na sua nação. Mas eu queria chamar a atenção algumas palavras que, movido pelo amor, ele falou aos romanos, e eu gostaria de deixar assim como meditação para nós também, visto que os dias que nós vivemos hoje talvez sejam, de uma certa forma, mais difíceis do que foi naquela época de Paulo, mas talvez não seja tão duro de viver o Evangelho como foi no princípio. Hoje nós temos uma liberdade muito grande para expressarmos o Evangelho. E algumas passagens que a gente vê em Atos, nas cartas, nós vemos as privações que Paulo teve que passar por amor ao Evangelho. E nós nem pensamos, não temos nem ideia do que seja isso. Alguns países, alguns irmãos em alguns países sofrem esse tipo de privações. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Também, versículo 13, capítulo 13, versículo 11. E isso digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. O alemão usou um termo, parece que o tempo não passou. Eu acho que é isso que acontece quando nós cremos. Tem um versículo em Hebreus que fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós somos guardados na verdade, e a verdade não muda. Então, já se passaram mais de 30 anos que eu conheci o Evangelho, e a mim me parece também que as coisas não mudaram nada. Estamos seguindo, e o cuidado do Senhor nas nossas vidas é o mesmo, sempre. E nós olhamos os irmãos e devemos ter essa lista de coisas nos nossos corações para exercitar, para que possamos, esse restinho de tempo que falta, como fala Paulo aqui, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não ficarmos preocupados com a carne e as suas coisas, suas manias. Um versículo em 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Foi falado desse primeiro dia, que é o dia que nós encontramos com o Senhor, como Saulo teve aquele primeiro dia, em que o amor de Deus venceu Satanás, né, no rumo da vida em que todos nós andávamos, como Saulo, guiado por Satanás, perseguindo as coisas de Deus, e o amor de Deus intercede por graça e salva aquele que era o pior dos pecadores, mas assim foi com cada um de nós também. A graça intercedeu a nosso favor para nos salvar. Esse é o primeiro dia, e também fala desse último dia, que nós veremos o Senhor face a face. E esse versículo aqui pode nos fazer pensar no espaço de tempo em que existe entre esses 2 dias, de que nós somos ricos, o quão ricos nós somos. E como nós devemos viver esses dias desfrutando dessa riqueza. Acho que nós não conseguimos avaliar o tamanho da riqueza que nós temos em Cristo. E que a gente não esqueça disso, né? A cada dia nós passamos dessas conferências, nós podemos desfrutar dessas riquezas, e parece que o tempo fica
curto, né? Da vontade de que esse tempo fosse maior, que a gente pudesse estar mais tempo desfrutando dessas coisas juntos. Mas nós vemos o quão pouco nós tocamos dessa riqueza, né? Quão pouco nós vimos. E quanto nós temos para poder desfrutar até que o Senhor venha. Quando o Cordeiro foi imolado, a Páscoa, é falado para comer dele apressadamente. Que a gente possa desfrutar do que o Senhor é para nós, como alimento para nossas almas. Tem um versículo em Cantares de Salomão, no capítulo 5, versículo 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Aqui fala do Senhor desfrutando dos seus, colhendo, vindo para o seu jardim como os seus, sendo de gozo para ele. Ele vem e vem buscar, colher no jardim, desfrutar no jardim das coisas dos nossos corações. O Senhor tem prazer em nós. E nós esquecemos muito disso. O Senhor quer se alegrar em nós. Fala que ele comia o meu favo com o meu mel. Fala, o mel é feito em pequenos espacinhos na colmeia, né? Individualmente, o Senhor busca em cada um de nós individualmente. Ele não busca só em alguns que nós julgamos que conhecem mais, ou que são mais espirituais, que nós achamos. O Senhor busca em cada um de nós. É uma relação individual, como um pai ama um filho, independente de como o filho seja. Às vezes a gente vê pais que têm filhos com deficiências, ou mesmo com problemas mentais, e nós vemos pais amando eles igualmente. E Deus, Ele ama a cada um de nós, mesmo diferente que nós somos uns dos outros. Para Ele, o que vem do nosso coração, independente do que seja para a glória dEle, Ele recebe e tem gozo. Que nós possamos ver o quanto o Senhor tem desejo de buscar nos nossos corações, que nossos corações possam estar prontos para que Ele venha acolher. Depois fala também do bebi o meu vinho com o meu leite. O vinho fala de uma bebida para adultos. Nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor, e esse crescimento vai trazendo algo precioso para o Senhor também. E também fala do leite, que é uma bebida para crianças. Mas desde que nós nos convertemos, ou desde uma idade muito jovem, para nós, o Senhor está sempre ocupado com cada um de nós, em toda a nossa vida. Tudo na nossa vida. Não é porque nós somos mais jovens, nós somos pequenos, irmãos, irmãs. O Senhor está ocupado com cada coisa na nossa vida, durante toda a nossa vida. E depois ele fala, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Esse é o privilégio que nós temos de comer e beber abundantemente. Que nós não sejamos tímidos dessa riqueza que nós temos em Cristo. Que a gente possa desfrutar disso abundantemente. Muitas vezes nós vemos
a gente se vê, né, a nós mesmos como miseráveis, mas nós somos ricos. A riqueza que nós temos em Cristo não há nada comparado, nada, nós não podemos nem avaliar isso. Mas que a gente não esqueça que nós somos ricos em Cristo e que a gente coma e beba abundantemente. I know the time is short, so I'll try to be brief. Eu sei que o tempo é curto, então eu vou tentar ser bem breve. I had a few thoughts before me which I've been enjoying, and I guess I feel that perhaps led of the Lord to share them with you. Eu tenho uma passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e se houver tempo eu vou falar alguma coisa. We were singing in the song before we started of the Lamb of God. Nós estávamos cantando a canção antes de começar sobre o Cordeiro de Deus. And I had before me just 3 verses and a few thoughts on them about who the Lord Jesus Christ is. E eu tinha diante de mim 3 versículos com respeito ao que o Senhor Jesus é. I'd like to turn to the first verse in John chapter 1. O primeiro versículo seria em João, capítulo 1. There are some very young in the room, and I want to make this simple for them. Tem alguns jovens aqui no salão e eu gostaria de fazer isso bem simples para eles. But it's something that I think should warm the heart of each one that is a Christian. E é alguma coisa que deveria aquecer o coração de cada cristão. You might be very young in the room today, but you probably know someone who is very important. Vocês podem ser jovens aqui, alguns jovens aqui no salão, mas podem conhecer alguém que é bem importante. It might be a teacher, it might be, I don't know, a policeman, someone who is naturally important. Você pode conhecer alguém importante, que quer seja um professor, ou talvez um policial, ou alguém que seja muito importante neste mundo. And if they did something for you, someone who is very important, that would probably please you. E se ele fez alguma coisa muito importante para você, a lembrança dessa pessoa para você pode agradar bastante. Você não lembra dela. As a Christian, we have a Savior who is the Son of God. Como cristãos, nós temos um Salvador, que é o Filho de Deus. And I had before me just 3 verses on who the Son of God, who the Lord Jesus Christ is. E eu tenho 3 versículos diante de nós aqui que nos mostra quem é o Senhor Jesus. The first verse in John chapter 1, in verse 36. O primeiro versículo em João 1, versículo 36. And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God. E vendo passar a Jesus, disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. We were singing of the Lamb of God. Nós estávamos cantando a respeito desse Cordeiro de Deus. And I had before me not who the Lord Jesus Christ is to me, E não tenho diante de mim o que o Senhor Jesus é para mim, but who he is to God. mas quem é Ele para Deus. And I want to speak very carefully because I know that this is, shall I say, holy ground. E eu gostaria de falar isso com muito cuidado, porque posso dizer, seria como um terreno sagrado para se falar. This morning we read 2 verses, one in Genesis 22, the second in Hebrews. E esta manhã nós lemos 2 passagens, uma em Gênesis 22 e a outra em Hebreus. In Genesis 22, it says, God will provide himself a lamb as a burnt offering. Em Gênesis 22 fala que Deus proverá um cordeiro para sacrifício. In Hebrews we read, Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God. E em Hebreus nós lemos que Cristo ofereceu-se a Deus sem mácula.
The Lord Jesus Christ was the Lamb of God. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Probably the youngest person in this room today knows John 3:16, can probably quote it. Provavelmente todas as crianças aqui nesse salão podem, lembram-se do versículo de João 3,16, talvez já possam até levantar e falar esse versículo. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. He was the Lamb of God. Ele era o Cordeiro de Deus. God's heart of love wanted you and me, wanted us to be in heaven. O coração de amor de Deus nos quer para si, para estar com Ele nos céus. He needed a lamb, and he found that lamb in his only begotten Son. E Ele precisava para isso de um cordeiro, e Ele encontrou esse cordeiro em seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. You may be very young, but you can understand that the Lord Jesus Christ Você talvez seja jovem ainda, mas você pode entender que o Senhor Jesus Cristo, the Son of God, Filho de Deus, offered himself as a lamb se ofereceu a si mesmo como um cordeiro to God. a Deus. It says in 1 Corinthians chapter 5 that Christ our Passover is sacrificed for us. Diz em 1 Coríntios que Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado por nós. And that's our perspective. E essa é a nossa perspectiva. But to God, a holy God, this was the perfect lamb. Mas para Deus, um Deus santo, esse era o cordeiro perfeito. I'd like to turn to another verse for a different perspective in John 6. Agora vamos em João capítulo 6 para vermos uma diferente perspectiva disso. John chapter 6 verse 33. Versículo 33. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. I was just recently enjoying this verse. Recentemente eu estava regozijando nesse versículo And I saw something that I never saw before. e vi alguma coisa aqui que eu nunca tinha visto antes. It says, the bread of God. Ele diz aqui, o pão de Deus. And I want to speak carefully, but the Lord Jesus Christ, not that God needed anything, but he was who God himself enjoyed. Eu gostaria de falar com muito cuidado isso, mas não que Deus precisasse de alguma coisa, mas Ele era o pão de Deus, que Deus queria. It doesn't say the bread from God, it says the bread of God. Não diz aqui o pão que vem de Deus, mas o pão de Deus. And I believe when you read through the Gospels that you see, that we can see the perfect life of Christ. E eu creio que quando vemos nos evangelhos, podemos ver, we can see, The perfect life of a Christ. perfeita vida de Cristo. And to a holy God, this was something that he enjoyed. E para um Deus santo, isso era uma coisa que ele se regozijava em ver. We too, as Christians, and it speaks here, it's not the remembrance, but we are to feed on that same Christ. E nós, como os cristãos aqui, somos para nos alimentar desse mesmo pão de Deus. But again, we have the Son of God, the one who God himself could find fulfillment in. E outra vez podemos ver que Cristo
era aquele em quem Deus podia se satisfazer. One last verse in John, E or ma- sorry, Luke. E mais um versículo agora em Lucas, Chapter 3, capítulo 3, verse 22. versículo 22. And the Holy Ghost descended in a bodily shape, like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. This was the very Son of God. Esse era o Filho de Deus. And God could say, In thee I am well pleased. E Deus podia dizer: Em ti me tenho comprazido. It doesn't say it here in Luke, but if you turn back to the Gospel of Mark, Não menciona aqui no Evangelho de Lucas, mas se nós formos em Marcos, I believe that it says immediately after this, after the Spirit comes down, eu creio que fala que logo após o Espírito ter descido, we have what continues in Luke 4 and verse 1. nós temos o que continua aqui no capítulo 4, versículo 1 de Lucas. The Lord Jesus Christ is tested in the wilderness. O Senhor Jesus é testado no deserto. And it's almost as if you read it, it says, and immediately he was driven by the Spirit into the wilderness. É como se nós, lendo aqui, nós víssemos que tão logo ele desceu o Espírito sobre ele, o Espírito o levou ao deserto. It's almost as if God could not wait to test the perfectness and holiness of his Son. É quase como que Deus não podia esperar nenhum momento para testar a perfeição desse homem. The Lord Jesus Christ fully fulfilled the will of the Father. O Senhor Jesus Cristo completamente preencheu as demandas de Deus. In John 3 it says, My meat is to do the will of him that sent me. Em João, no Evangelho de João, ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. In John 8 he says, I do always those things that please him. Em João 8 ele fala: eu faço todas as coisas que agradam a ele. This is the one who gave himself for us. Esse é o que se deu a si mesmo por nós. It should just fill our hearts with joy to know the value of this one. E isso deveria encher completamente nossos corações de saber o valor desse único. We should be crying out like it says in Revelation, even so come Lord Jesus. Nós deveríamos estar gritando alto, como está em Apocalipse: ora, vem Senhor Jesus. On the beach the other night, my wife leaned over to me when the people were cheering. Minha esposa, outra noite, quando nós estávamos na praia, ela se inclinou para mim enquanto todo o povo estava gritando. It was New Year's Eve, and she said, I wonder if these people know that this brings them that much closer to the appearing of the Lord Jesus. E aquele povo todo gritando, porque era o ano novo, e ela perguntou: eu me questiono se todo esse povo sabe que eles estão chegando mais perto daquele dia. And that really struck me. But then I thought, what does that mean to me? Am I cheering because I'm that much closer to being called home? E isso me tocou muito, porque eu pensei: estou eu aqui gritando, né, porque está chegando mais perto do dia de ir para casa? We have a blessed hope Nós temos uma esperança bendita,
to be with the very Son of God. de estar com o próprio Filho de Deus. It's easy to be distracted by work or by school or things in our life. É muito fácil de nos distrairmos pelo trabalho, pelos estudos, pelas coisas na nossa vida à volta. But we have a heavenly calling. Mas temos uma vocação celestial. We will be shown the exceeding riches of His grace through all eternity. Nos será mostradas as excelentes glórias da eternidade With the very Son of God. com o próprio Filho de Deus.